Boa noite, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas, e nós cremos que Deus há de abençoar esse momento. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida física, material, espiritual, todas as áreas da nossa vida. Sem Ele nada podemos fazer. A bênção do Senhor, a Bíblia fala, Provérbios, né? A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dois. Que Deus possa abençoar o trabalho das mãos, abençoar meus irmãos, abençoar a sua vida física, material, espiritual. Que as bênçãos incontáveis do Senhor estejam nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Alessandra Nira, paz, Senhor, irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Estamos aí dando início à nossa live fé, os irmãos vão entrando aí, né? E eu creio que o Espírito Santo há de nos abençoar, dar-nos sabedoria, inteligência espiritual e emocional, para que nós possamos terminar esse ano de maneira muito abençoada. Tem mais 2 ou 3 dias, né? Um pouquinho mais de 2 dias aí, e para terminar o ano. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A minha mãe entrou aqui, pode ser, irmãos, Deus abençoe. Chegando o pessoal aí, quem chegou, quem já entrou, quiser compartilhar a live, né, gente? Seja você um evangelista, um instrumento de bênção, né? Para que a gente pregue a palavra de Deus a muitas pessoas e que o Senhor possa abençoar, né? Irmã Cleide, pastor, irmã Cleide, Deus abençoe. Irmã Cleide, nosso irmão Belarmino, pessoal aí na Aliança de Fé, povo de Deus. Estamos aqui, né? No aguardo de nossos irmãos irem entrando aí, eles já estão entrando. E enquanto o pessoal vai entrando, quem entrou pode ir compartilhando, e nós já vamos orar. Vamos dar uma oração, vamos buscando a Deus aqui. Enquanto isso o pessoal vai chegando, já nós vamos para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos e agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor, na Tua presença. Nenhuma arma forjada das trevas, maléficas, diabólicas, tem poder nas nossas vidas, ó Deus. Nós já repreendemos, Senhor, que saia todo mal, saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Abençoa a vida dos Teus servos, o pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Abençoa, Senhor, este momento de live. Abençoa, Senhor, cada lar que está recebendo essa live. Que haja, Senhor, a cura, a vida de Deus. Que haja, Senhor, quebrantamento, transformação. Que caia por terra todas as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, toda obra das trevas maléficas, malignas nos lares, ó Deus, que saiam na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nenhuma ferramenta preparada, forjada, contrária das trevas maligna tem poder nas nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, que todo mal saia e não volte mais, em nome de Jesus. E que o Teu domínio esteja sobre as mentes de cada pessoa que vai assistir essa live. Nenhum pensamento maligno, contrário, tem poder nas nossas vidas. Domina, Senhor, as fontes da inteligência, os pensamentos, a direção da nossa vida. Ó Pai, que nós possamos continuar na nossa vida sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, no trabalho, no descanso, no lar, na família.
O Teu Espírito Santo, ó Pai, é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E que a Tua bondade, Deus, e a Tua misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ó Pai, nós Te pedimos, reina, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, na nossa ascendência, descendência, nas nossas vidas, casamento. Nenhum mal tem poder nos casamentos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. E, ó Pai, que o Senhor possa governar, ó Pai, todas as áreas da nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Ó Pai, pedimos Teu favor misericordioso. Toda obra do diabo já foi desfeita, que saia em nome de Jesus, e que haja bênção, que haja paz, que haja alegria do Espírito Santo em cada lar, em cada casa que está recebendo essa live. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Olha só, nós já vamos para a palavra de Deus. Nós estamos aqui na última live fé de 2025. Nós temos aí aproximadamente uma vez por semana, né? São 52 semanas. Passa orando, Deus abençoe. Temos aí aproximadamente em torno de, contando acho que uma ou duas semanas que não teve, em torno de 50 lives esse ano, né? 50 lives fé, e mais mais ou menos em torno de 220 ministrações esse ano, entre live fé, estudo bíblico, culto da família, louvor, adoração, em torno mais ou menos, algumas festividades também, em torno aí mais ou menos de 220 ministrações esse ano aqui. E o Senhor tem renovado a nossa mente, nossa alma, nossa vida, e nós estamos aqui com alegria no coração para falar principalmente sobre gratidão, mas também sobre sementes. Se tem uma semente que é poderosíssima, é a gratidão. Entre tantas sementes que nós possamos plantar nesse ano, e eu vou entrar um pouco sobre semeadura, esse ano que está entrando, uma das semeaduras mais poderosas que existe, chama-se gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao nosso cônjuge, gratidão aos nossos pais, gratidão aos nossos filhos, gratidão aos irmãos da igreja, que são homens e mulheres, irmãos abençoadíssimos de Deus, que a gente convive o ano inteiro, e a gente pode louvar e agradecer a Deus por cada pessoa também que está estado conosco nessa live durante todo esse ano. Gratidão por cada vida. E nós queremos falar um pouco sobre essa semente poderosíssima que é a gratidão, e nós vamos falar de semente também como um todo, né? Salmo 126 diz assim: quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, e eles ficaram 70 anos, uma geração inteira ficou ali cativo. Mas a geração que pôde voltar, que teve como voltar conforme a sua idade e tal, disseram o seguinte: quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Isso é maravilhoso. Você já teve áreas da sua vida
que você estava passando por algum cativeiro de alguma área e o Senhor libertou, e o Senhor transformou algo, um cativeiro de uma enfermidade, um cativeiro de um problema familiar, um cativeiro de áreas da vida financeira, um cativeiro de algo em áreas do ministério. Tem tantas coisas, né, que nossa vida passa por processo de libertação, né, de alguma forma, de alguma coisa que de alguma maneira nos aprisiona, né? E é maravilhoso quando você vê a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de novas histórias. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novos destinos, novos rumos. Enquanto a vida, a esperança, nada terminou, nada tem um ponto final, tem uma vírgula às vezes, tem um ponto na mesma linha, né? Aquele ponto de uma pausa para o início de um outro assunto, né? Não é o ponto final, mas é um ponto para que haja continuidade do assunto, um ponto e vírgula, né? Quanto à vida e a esperança, ainda que tem coisas que nos entristecem também no caminho, coisas que às vezes nos afligem, mas junto com nada é definitivo. A Bíblia fala que não há provação, que não, o Senhor também não nos deu escape. Antes vem o escape, vem a saída, né? Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria, e muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. Você pode dizer, quem pode escrever aí nessa live hoje aí? Vamos participar aí, gente. Quem pode escrever aí? Cristina Santos. Paz, Senhor, irmão, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem pode escrever aí? Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus nesse ano. Quantos tem motivos? Escreve aí. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus esse ano. Eu tenho muitos motivos para agradecer esse ano. Você não tem? Quem não tem? Todo mundo tem. Quantos motivos nós temos para agradecer esse ano? Nós estamos terminando o ano, faltam 2 dias para terminar. Até aqui, futuro a Deus pertence, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos ainda aí, se Deus permitir, tudo se Deus permitir, nós temos aí, se Deus nos agraciar, como tem nos agraciado, amanhã tem estudo bíblico, bênção de Deus, reunir com meus irmãos aí, buscar a Deus, né? Quarta-feira, amém, a minha esposa escreveu ali, a pastora Elane está comigo hoje aqui. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus por este ano, louvado seja Deus, e temos mesmo. Irmã Cleide, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus esse ano. Ana Paula, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus esse ano. A minha mãe, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Quantos motivos maravilhosos nós temos, amém, igreja? Louvado seja Deus. É verdade, nós podemos dizer, é verdade. O Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Estamos alegres. Por que não vamos dizer que não estamos alegres? Estamos alegres. Maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Estamos alegres, nós vivemos, nos alimentamos, convivemos, adoramos a Deus. Eu disse aqui, esse ano ministrei em torno de mais ou menos, aproximadamente em torno de umas 220 vezes esse ano, né? Louvor, pregação, estudo, culto da família, aniversário da igreja, aniversário de outra igreja, né? E o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me ajudou, né? E isso é bênção, é motivo de alegria. O Senhor nos sustentou, nos deu força, renovou as nossas forças, nos deu saúde para fazer isso.
Louvado seja Deus, nos deu graça, nos deu unção para fazer isso, porque haja fôlego para ministrar 220 vezes no ano, né? Não só fôlego físico, mas fôlego espiritual também, né? Então, é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor, amém, manos. Minha mamãe está agradecendo, hein? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelas nossas vidas, né, meus irmãos? Todo mundo aí que está comigo, povo da Live Fé, povo da Aliança de Fé, povo de Deus, povo que assiste, meus irmãos de vários lugares, né? Estão todos aqui hoje, uma data já meio festiva, né? Mas tem muita gente que acompanha a Live Fé aí durante o ano, né? Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênçãos. Aí é para ano de 2026, 25 terminando, 2 dias, e 26. Ó Senhor, encha novamente, porque Ele já fez uma vez e Ele é poderoso para fazer de novo. Amém? Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno, enche os riachos secos do deserto. Encha, Senhor, novamente a nossa vida de bênçãos. Glória a Deus por isso. É um pouco do que eu vou pregar aqui quarta-feira no culto da virada, né? Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênçãos, como a chuva do inverno enche os riachos secos do deserto. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Talvez você viveu nesse ano, teve dia que você chorou, teve dia que você esperneou, teve dia que você clamou, gritou na presença de Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Talvez você chorou por alguém, um ente querido, orou por alguém, buscou a Deus. Alguns você já viu o resultado, outros você ainda não viu, mas a Bíblia faz promessas e nós precisamos crer nas promessas. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de semente chorando enquanto lança a semente, voltará carregado de feixe de espiga, cantando de alegria. Talvez nós semeamos sementes que nós já colhemos, sementes que nós estamos colhendo, sementes que nós ainda vamos colher o ano que vem, sementes que nós plantamos no decorrer desse ano e colhemos, e nós não precisamos continuar semeando bem, semeando o que é bíblico, o que é correto, colocar no nosso bornal, evitar todo tipo de semente ruim, porque semente ruim da colheita ruim. Gálatas 6:7, vou falar sobre isso agora um pouco. Gálatas 6:7 diz assim, não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. Lembre-se que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando a semente do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Então tem uma lição no Casados para Sempre, que o tema da lição é semeando e colhendo. Muito maravilhosa. Ricardo, paz Senhor, Deus abençoe, Ricardo, seja bem-vindo. Muito maravilhosa aquela lição, que é semeando e colhendo. Nós temos sementes que vêm da carne, sementes que vêm do diabo e sementes que vêm do bornal de Deus. Sementes que vêm da carne, sementes que vêm do diabo e sementes que vêm do bornal de Deus. Todo tipo de semente que você planta, você colhe.
Mas nós precisamos ter consciência de dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não quero em 2025, se eu plantei alguma coisa errada, se eu falei coisa que eu não devia, se eu pensei coisa que eu não devia, se eu tive uma ação contrária à tua palavra, o herbicida de semente ruim, de planta ruim, é o arrependimento. É o arrependimento. Então, se nós nesse ano de 25 de repente plantamos alguma bobagem, falando, fazendo, pensando, o que nós precisamos fazer nesse último Live Fé de 25? Dizer: Senhor, se eu plantei alguma semente meio atrapalhada, se eu distratei alguém, se eu fiz alguma coisa errada, se eu falei uma besteira, se eu pensei besteira, me ajuda, meu Senhor, lava-me no teu sangue, me perdoa. E ela fala: filhinhos, não pequeis, todavia se você pecar, tem um advogado entre vós e vosso Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o herbicida que mata plantio de semente ruim é o arrependimento, é a gente se colocar: Senhor, estou terminando esse ano, eu colhi muita coisa boa, porque eu plantei sementes abençoadas, e das sementes abençoadas que o Senhor me deu, que eu plantei, eu colhi muita coisa boa, eu colhi muita coisa abençoada, muita coisa que foi bênção. Mas se você percebeu que tem alguma coisa que plantou que não foi bênção, Gilmarzão, grande abraço, Gilmarzão, grande amigo nosso lá de Terra Boa. Mas você percebeu que alguma semente foi uma semente ruim, semente que não soma, que não agrega, e você não quer entrar em 2026 colhendo sementes ruins, o que nós temos que fazer? O herbicida é o arrependimento. Dizer: Senhor, eu falei umas besteiras esse ano, falei umas coisas que não deveria, pensei os negócios que não deveria, perdoa-me, meu Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim, que eu, em nome de Jesus, coloque, Senhor, as tuas palavras na minha boca, para me lançar sementes benditas e abençoadas no meu ano que está para entrar, que o meu ano de 2026 vai ser uma bênção, em nome de Jesus, que toda ferramenta preparada, forjada das trevas malignas, seja repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos, que o Senhor abençoe a minha casa, o meu lar seja bendito e abençoado em 2026, que a minha família seja bendita e abençoada em 2026, que os meus filhos sejam benditos e abençoados em 2026, terminando ainda o 25 com a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, e começando o ano de 2026 debaixo da tua bênção. Senhor, eu declaro palavras de bênção, de vida, vida em abundância, vida em verdade. Primeiro princípio, Provérbios 4:23: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A boca fala que o coração está cheio. Não tem jeito de falar coisa boa se o coração estiver contaminado, com mágoas, com tristezas, com angústias, com maledicências, com coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Que o Espírito Santo nos dê ainda esse ano sabedoria para conduzir a nossa vida em 2026. Salmo 90:12, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, sabedoria para falar, sabedoria para viver. Não ser 8 ou 80, ou muito para um lado ou muito para o outro. O outro lá em Josué 1: seja forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo, não te mandei eu? Esforça-te para guardar toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Ano de eleição, evita polêmica. Difícil falar isso, mas é necessário.
evita polêmica, tem o seu lado de votar, procure votar direito. A dica está aí, né? Na entrelinha, pega quem quer. Procure votar direito. Crente não é canhoto. Faça a vontade de Deus, faça o que é correto, faça o que é bíblico, ore a Deus para votar, peça discernimento de espírito. Tudo isso aí tem para o ano que vem, né, gente? Mas a Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão e voltarão colhendo com alegria. Que em nome do Senhor Jesus, né? O futuro a Deus pertence, mas por uma palavra de fé, que em nome de Jesus nós possamos terminar 26 dando risada, com a vitória, alegre, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, como nós estamos terminando 25, apesar das lutas, das circunstâncias, né? As vitórias, as bênçãos foram muito maiores do que as lutas. Querendo ou não, se você está tua família reunida, alimentado, vestido, um teto para morar, meu irmão, você já pode dizer assim: louvado seja Deus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É que a gente não, porque eu queria isso, eu queria aquilo outro. Meu irmão, tendo o que comer e com o que vestir, esteja com isso contente. Se Deus acrescentar mais alguma coisa, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Mas vamos ser gratos a Deus por aquilo que está na nossa mão. A gratidão tem um efeito multiplicador. Quando Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, qual que é a oração? Senhor, está difícil, 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão. Não, ele orou, ele agradeceu. Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa provisão. Eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito e não de mal. Amém? Olha só, se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal, e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos. Se não desanimarmos e nem desistirmos. Se a gente quer ver uma colheita de bênção, nós não podemos desanimar e nem desistir. É uma coisa, pensa num negócio que a gente precisa aprender: semear sem olhar quem. Semear sem olhar quem. Faz o bem sem olhar quem. Faz o bem. Pode fazer, está nas suas mãos, é possível. Faz o bem sem olhar quem. Olha lá, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos. Se não desanimarmos e nem desistirmos. Porque quando você começa a fazer o bem e às vezes você não vê resultado na hora, você fala assim: eu não vou fazer mais não, eu estou fazendo bem, estou recebendo mal. Fiz o bem para alguém, recebi o mal. Fiz o bem para outros, recebi o mal. Deixa eu falar algo para você: você só pode dar para alguém o que você tem. Só pode dar para alguém o que você tem. Amém? Louvado seja Deus. Você só pode dar para alguém o que você tem. Se você tem o bem, você não vai dar o mal. Faz o bem. Faz o bem. Está nas mãos, dá para fazer, é possível. Ninguém vai fazer coisa que não dá. Ajuda, você faz do que você tem condições de fazer, e não do que você não tem. O que dá, é possível fazer, está na sua possibilidade.
faz o bem. São sementes benditas, eternas, que a Bíblia está dizendo aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Você pega lá o Eclesiastes capítulo 3, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tem também. Tempo de trabalho, tempo de descanso, há um tempo para tudo. Mas enquanto houver tempo, faça o bem. E por isso que tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos. Estou lendo Gálatas 6,10. É por isso que tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está fazendo mal, irmão. Amém? Quem entendeu? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está fazendo mal. Não é muita, às vezes não é coisa grandiosa, uma coisa, meu Deus, estrondosa. Não. É uma palavra de encorajamento. É uma ligação para alguém. Uma oração. Às vezes, se você está na condição financeira, pode ser uma ajuda financeira, é uma indicação profissional, dentro da possibilidade, conhecendo quem é a pessoa que você está indicando também, uma indicação profissional. Se é uma pessoa que você conhece, é do seu convívio, uma carona. Se é do seu convívio, uma pessoa que você conhece, não é dar carona para qualquer pessoa não, filho. Seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Não é pôr pessoa dentro de casa que você não conhece, que você não... Não, irmão, você tem que ter prudência, sabedoria. Amém? Amém, Ricardo? Em tudo faça ao Senhor e espera no Senhor com paciência, em tudo Ele fará. Amém, é verdade. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, igreja? Então não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Uma coisa importante, se a gente quiser manter uma vida de gratidão, tem que parar de olhar a grama do vizinho, de um, de outro. Isso aí impede a pessoa de receber a bênção de Deus, porque quando você quer viver a vida do outro, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter algo melhor, sempre vai ter algo mais que chama mais atenção, sempre vai ter algo a mais, sempre vai ter algo para tirar o contentamento, sempre vai ter alguma coisa para você ficar descontente, sempre vai ter alguma coisa, nada vai estar bom. Mas se você olhar as coisas com olhar de gratidão, amém? Quem entende? Se você olhar, você pode olhar o mesmo cenário de duas formas. Eu posso olhar a minha vida, falando de mim mesmo, eu posso olhar a minha vida com um olhar de gratidão, e eu posso olhar a minha vida com um olhar de ingratidão a Deus, as pessoas. Amém? Quem está entendendo? Eu posso olhar a minha vida com olhar de gratidão, com olhar de ingratidão. Vai depender de como você enxerga as coisas. E isso não é sobre o que eu enxergo com meus olhos naturais. Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Não é aquilo que eu olho com os olhos naturais, mas aquilo que eu olho com olhos, vejo com olhos naturais, mas tenho visão espiritual. Então eu posso olhar as coisas com olhar, se eu olhar com olhar de ingratidão, eu vou olhar assim, a minha vida, eu conheço a pessoa da minha idade que já tem tanto, eu não tenho.
Eu conheço pessoa que estudou tanto, eu não estudei. Eu conheço pessoa que está lá na frente, eu estou aqui atrás. Eu conheço pessoa, olha o fulano, ele comprou um carro 2025, 24. Olha você, olha eu. Você não comprou o carro 25, 24, você nem trocou de carro. Olhar de ingratidão. Então, você tem como ver a vida, seja qual nível que você esteja na sua vida. Você tem como olhar as coisas com olhar de ingratidão e como olhar as coisas com olhar de gratidão. Tem pessoas que são gratas com as simples com coisas da vida, do dia a dia, tem gratidão no seu coração. E tem pessoas que têm um monte de coisa e é ingrato. Quem entendeu? Vai de como você enxerga a vida, filho. Vai de como o teu olhar, tua visão espiritual está. Vai de como a visão espiritual sua enxerga. Mas uma coisa eu digo, um ensino poderosíssimo: você terminar 25 e entrar 26 na bênção. Na bênção. Tem muito mais coisa boa para olhar do que coisas ruins. Então que a gente tenha olhos espirituais, que a gente tenha olhos guiados por Deus, dirigidos pelo Espírito. Senhor, eu te louvo todo o coração, porque o Senhor me deu graça para servir a Deus o ano todo. Te louvo, te agradeço, porque o Senhor me deu saúde. Te louvo, te agradeço pelo meu lar, pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo sustento. Eu te louvo, eu te agradeço. Aí você entra para o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha um pouquinho mais atrás. O problema nosso é que a gente só olha para cima, não é verdade? A gente nunca quer olhar para baixo, para ver o que está acontecendo ao redor. A gente quer sempre colocar uma medição acima. Não, irmão, nem acima e nem abaixo. Viva a sua vida, viva com gratidão, viva com alegria. Tenha alegria naquilo que tem de bom que tem acontecido na sua vida, pela vida, pela veste, pelo alimento, pelo cuidado de Deus, pela oportunidade de viver. Que a nossa vida seja dirigida pela gratidão. E você pode ter certeza que a gratidão vai ampliar a sua vida, vai ampliar suas tendas, né? Deus vai abençoar a sua vida. A gratidão move o coração de Deus, e que a gente possa se mover dessa forma durante todo esse ano que vai entrar, terminar assim e começar assim, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? A voz que falou é minha, mas a palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo há de multiplicar, de abençoar, de visitar, porque a gente tem muito mais a agradecer, muito mais a agradecer. Amém? Oremos. Grande abraço para todo mundo. Última live fé de 25. Se Deus permitir, próxima live fé, tudo se Deus permitir, segunda-feira, da semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos aí, tá bom? Tamo junto. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento, Senhor, na tua presença. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por todas, Senhor, as lives que a gente fez esse ano. Te louvo, te agradeço, Pai. Renova as nossas forças, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos, um final de ano abençoado, último dia, virada do ano, início de ano,
em nome de Jesus, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles, física, material, espiritual, familiar, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a tua paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, que a alegria do Espírito Santo seja cheia do Espírito Santo nesses dias, que o Senhor renove a mente, corpo, alma e espírito, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida, Senhor, dos meus irmãos, em todas as áreas da sua vida, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Vai tudo para a glória do teu nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Quem Cristo diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados. Irmã Simone, acho que eu não tinha saudado, né? Não tinha visto. Vi agora aqui. Paz do Senhor, irmã Simone, família Jordão, meus irmãos queridos aí. Se mais alguém que eu não tinha visto aí, sintam-se saudados da paz do Senhor Jesus. Todos os meus irmãos, Ricardo lá de São Paulo, Gilmarzão lá de Terra Boa, grande amigo, irmãos da Aliança de Fé, todos os meus irmãos, e Nira, Alessandra Nira, todos os meus irmãos aí. Se tiver mais alguém, talvez eu não saudei ou não vi porque não apareceu para mim, sintam-se saudados na paz do Senhor Jesus. Grande abraço, semana abençoada para vocês. Deus abençoe, tamo junto, em nome de Jesus.